E agora a gente fala de um assunto que muita gente vai se identificar. Os traumas que nós carregamos por causa de problemas que vimos no casamento dos nossos pais. Quem falou recentemente sobre esse assunto foi a Carol Sorrentino, filha do ex-jogador Edmundo. Lembra do Edmundo? Em uma entrevista, a Carol disse que o fato do Edmundo ter sido infiel à mãe dela por quase 12 anos trouxe muitos problemas emocionais a ela. E que essas traições tiveram impacto direto, minha gente, na vida da Carol. Ela precisou até procurar terapia por muito tempo e repetiu, tá, o mesmo padrão. Se envolveu com homens que também atraíam, ou então ela não conseguia confiar no parceiro. Vivia sempre com aquele pé atrás. E você? Ainda carrega traumas do casamento dos seus pais? Como que você lidou com esses traumas, hein? Levou também para os seus relacionamentos? Vem cá, participa com a gente que esse assunto é muito importante. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Virgínia Pérez, ela é sexóloga, especialista em ajudar os casais. Obrigada, Virgínia, pela sua participação. Boa tarde. Eu também agradeço aqui a presença da Luana e do Matheus, cada um com suas experiências, e vão contar pra gente, né? Que parte aí que você se identifica, Matheus, com esse relato da Carol? Boa tarde, boa tarde. Eu me identifico porque eu venho de um relacionamento que foi fracassado dos meus pais, que viviam sempre nessa instabilidade, tanto de confiança quanto de companheirismo, né? Então eu ali, quando eu começo a me desenvolver como ser humano, né? Começo a entender, começo a lembrar das coisas, eu começo a lembrar desse ambiente caótico que é viver com os pais que vivem esse tipo de relacionamento. Quando não há confiança, então eu lembro que qualquer coisa era motivo de briga, e essas brigas sempre eram marcadas com muita violência verbal por conta dessa quebra de confiança que tinha no relacionamento deles. Então, um dos maiores traumas que eu tenho é o trauma das brigas. Então eu tenho lembranças horríveis de brigas que se tornaram maiores do que eram pelos motivos que eram, né? Por conta dessa traição, dessa instabilidade no relacionamento que eles viviam. E daqui a pouquinho você vai contar de que maneira você acabou carregando, replicando isso, ou não, tomando trauma, ficando às vezes engolindo seco, né, suportando. Virgínia também vai falar pra gente sobre isso, sobre esse comportamento. Mas vamos primeiro agora, né, na sequência, ouvir o relato da Luana. Boa tarde. Boa tarde, Luana. Eu também venho do relacionamento fracassado dos meus pais, né? Meu pai traía minha mãe, e aí a gente acaba carregando o peso da gente não conseguir confiar no outro. Então, hoje em dia é muito difícil a gente conseguir ter um relacionamento saudável com aquela desconfiança, né? A pessoa vira o telefone, a gente desconfia. Então, tudo isso veio trazendo junto por causa dos meus pais. E, às vezes, até mesmo relacionamentos, você acabou interrompendo por conta disso? Não interrompendo, mas prejudicou muito, né? Então, coisinhas que poderiam ter passado e a gente carrega como se fosse uma gota num copo d'água por bobeira. A gente vê, Virgínia, que a infidelidade não afeta apenas os casais, mas sim a família toda, né? De que forma que os filhos acabam tanto a curto prazo quanto a longo prazo carregando isso, manifestando isso ao longo do desenvolvimento. A gente vê padrões, né? Igual ela fala, né? Desconfiança. Ele também, você vê que a fala deles se repetem, que coisas pequenas se tornam muito grandes porque tem um padrão de comportamento de desconfiança, porque viu e acompanhou a traição e percebia os padrões, porque era mais fácil perceber nos pais do que perceber ali na convivência. Então, qualquer coisa que é padrão de repetição, starta um gatilho e fala, eita, tá me traindo, tá acontecendo de novo, olha, tudo que eu não queria tá acontecendo. E aí vem o que a gente chama de sofisma, que é a criação de toda uma história que muitas vezes ela não precisa ser real, mas a mente criativa, por causa do trauma que está registrado no inconsciente, ela cria toda uma história extremamente arquitetada, como se tivesse acontecendo coisa, e você começa a ver evidências daquilo, mas são evidências que, de fato, são pequenas distorções que, às vezes, são reais, que é aquilo que está acontecendo, tem uma traição mesmo, mas, às vezes, não, porque você está tão traumatizado com aquilo que qualquer coisinha é o suficiente. Você viu o que ela falou, né? Chegava uma mensagem, virava o celular, talvez, assim, a pessoa está recebendo um monte de mensagem de trabalho, está com problema no trabalho,
trabalho, mas o fato de ela ter virado o celular, como já tem um episódio de traição, você fala, não tá querendo esconder alguma coisa. E isso é inconsciente, Virgínia? É inconsciente. Por isso que vem pra terapia, porque a terapia é justamente trazer isso. Começa a ver o padrão de repetição, você vê que a Carol fala, né, na matéria, que ela foi pra terapia, essa foi uma pauta da terapia dela, porque ela quer buscar uma libertação desse padrão, mas é tão inconsciente que quando ela vê, ela já tá fazendo, ela não tem o autocontrole dessa reação que ela tem naquele momento instintivo. Então, tá me traindo. E tem uma coisa, aí o cérebro manda um monte de informação, gera uma adrenalina danada e geralmente você vai pra luta e não pra fuga, entendeu? Então você vai pro embate, pro confronto e aí qualquer coisa muito pequena, igual ela falou, uma gota é um copo cheio d'água que uma gota faz transbordar e realmente tem uma sequência de briga, de sucessões sem fundamento na maioria das partes das vezes e é o que ela falou, não chega a acabar o relacionamento, mas deixa desgastado e muito tóxico. Eu sabia que esse assunto ia render. Vamos abrir comentários? Vamos lá, então. O casamento dos meus pais hoje me faz pensar nos limites que eu coloquei, coloco dentro do meu relacionamento atual. Colocar limites não é algo ruim, mas é uma garantia, né, de não ter sofrimentos. Outro relato, o casamento dos meus pais era intenso, de pura violência. Boa tarde, querida Roberta. Não é só sobre traições, não. Porque ver uma mulher, como vi várias das famílias serem tão submissas a ponto de se sujeitar a tudo e sempre caladas, deixando de ser quem são, como mulheres, como pessoas, é uma forma de marcar muito as filhas. Esse é o comentário da Débora Altoé, que fala ainda que é telespectadora assídua. Obrigada, Débora. Vem um dia aqui participar com a gente no programa, viu? Boa tarde, Roberto. O relacionamento ruim, a separação dos meus pais, quando eu tinha 4 anos de idade, me trouxeram muitos traumas para minha vida adulta, prejudicou muito o meu casamento no começo, eu tive que fazer terapia para me livrar de alguns traumas. Hoje, com uma filha de 15 anos, eu faço de tudo para ser um bom exemplo para ela. Tem mais comentários chegando, mas antes eu quero saber do Matheus. E aí, de que maneira você acabou reagindo a tudo isso na vida adulta? Então, quando eu comecei a me desenvolver, eu comecei a ver que aquele ambiente era super tóxico para mim e me fazia mal, tanto é que quando começavam as brigas, eu já tinha a fuga, né, ali de ir para casa de alguém, de pedir ajuda para justamente não ficar naquele ambiente. Quando eu comecei a crescer, comecei a tomar decisões que me fizeram sair desse ciclo, que eram parar de entender na sociedade o que é normal. Porque eu, como homem, a sociedade é uma sociedade machista. A gente precisa tocar nesse assunto e entender isso. Então, na figura do homem, é normal o homem trair, é instinto. Quanto mais mulher o homem pegar, mais homem ele é. Quanto mais azaração ele fizer, mais másculo ele é. Então isso, eu comecei a entender isso, comecei a quebrar esse ciclo na minha vida e entender, não. Homem que é homem de uma só mulher. Ama uma só mulher, cuida de uma só mulher e trata bem essa única mulher que ele tem e que escolheu para a vida dele. Antes de você ter essa consciência, você se viu repetindo isso? Você se vê achando normal. Porque é aquela coisa, estatisticamente falando, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você convive naquele ambiente de traição, de desconfiança, de quebra de aliança, você tende a entender que é certo. Então, eu lembro da minha adolescência, tava a namoradinha aqui, aí ao mesmo tempo que tava a namoradinha aqui, começava a dar confiança para outra ali, aí vai e você vê esse ciclo se repetindo. E foi quando eu entendi que isso era errado. A minha mãe veio conversar comigo, ela já tinha se separado, ela entendeu isso, ela viu e ela falou, isso não é certo. Começou a me instruir, eu comecei a entender que realmente não fazia bem, que não era saudável. E você, Luana, chegou a ser injusta em alguma relação? Não injusta, mas eu também não fui 100% justa também. Eu julgava muito, sabe? E assim, o fato das mulheres, né, principalmente, perdoarem muito. A minha mãe, por exemplo, ela foi traída diversas vezes. E diversas vezes ela perdoou. Então, como o Matheus disse, isso se torna normal. Só que não é normal. Não é normal você estar dentro de um lar onde você sofre. Hoje eu tenho amigas que já foram traídas, algumas que perdoaram, voltaram, mas muitas delas seguram um casamento pelo fato da família, sabe? E a gente não tem que manter esse padrão porque a gente está pensando na família, às vezes no filho, as mulheres ficam preocupadas, né, de separar o pai do filho, só que vivem infelizes. E aí, isso me gerou a mim que é algo que eu não aceito. Eu não aceito nenhum tipo de traição. E para não gerar isso. Porque a minha mãe sempre foi perdoando e sempre foi traída. Sempre foi perdoando e sempre foi traída. Existe isso, Virgínia, esse tipo de comportamento? Porque ou a pessoa tende a repetir o padrão ou ela toma uma aversão àquele comportamento? Sim, são os dois caminhos reais, entendeu?
você vê que ela viu a mãe perdoando e resolveu, já não aceito traição em hipótese nenhuma porque eu não quero perdoar. Então ela já se posicionou contrário. E você vê que ele repetiu o padrão da traição. Você vê que a mãe teve um papel fundamental, que é muito legal a gente ressaltar isso, sabe? Porque muita mãe vê e negligencia porque acha só repetindo, tá igual o pai e tal. E a gente tem um poder, assim, sabe? Muito grande. A maternidade, ela é muito importante nisso. Não que o pai não é importante, mas às vezes a mãe está mais próxima e está percebendo. E eu acho que chegar e falar assim, olha, não é legal o que você está fazendo, isso não é saudável e tal, faz diferença. Você vê que ele repete o padrão do pai e aceita aquilo até que tem uma repreensão e ele, opa, não é isso que eu quero para minha vida. Ele cai na real e muda. Você vê que ela tem uma rejeição, uma negação absurda. Não aceito, hipótese nenhuma, que eu não quero repetir o padrão. Um aceita e o outro nega. É os dois caminhos que a maioria das pessoas segue, né? Então, tipo assim, você é radical, né? Às vezes no caso do homem, né, que a gente está falando aqui de um pai que traiu, né, é o relato. Às vezes tem mulheres que também traem, é importante ressaltar isso, que não está ligado ao sexo. Mas aí vamos colocar, ele repete o padrão e chega e fala assim, tá tudo bem, normal. Até que ele fala assim, opa, não é isso, eu não quero. Aí começa a negar a traição, ela está negando o perdão. Todos os dois repetem o padrão, mas em situações diferentes. Você está conseguindo entender? Uhum. São duas situações totalmente diferentes, mas que estão todos dentro do mesmo contexto, em situações diferentes, porque ela espelhou a mãe e ele espelhou o pai. E aí, na hora que ele espelha a mãe e vê o sofrimento da mãe, ele fala, opa, peraí, tô errando, entendeu? Porque a gente não tem esse trabalho de consciência muitas vezes. Por isso que é tão importante o diálogo. O papel do terapeuta é justamente isso, é fazer esse diálogo para que você consiga perceber os vários papéis e as várias transições que a gente tem na vida humana. Então, escuta só esses relatos também que chegaram. Boa tarde, Albertinha. Eu cresci vendo meu pai traindo a minha mãe e na minha vida aconteceu a mesma coisa. E por isso levou ele à morte. Hoje estou viúva há 15 anos, estou sozinha porque não confio em homem nenhum, tá? Outro relato, Robertinha, boa tarde, me chamo Silene, convivi com muitas brigas com os meus pais, mas serviu de objetivo para o meu relacionamento ser todo o contrário. Olha, Roberta, eu tenho um casamento de 36 anos, mas no passado eu sofri muito com meu esposo. Hoje ele é um pai maravilhoso, não deixa faltar nada, mas não consigo confiar mais. Não consigo. Outro comentário, boa tarde. Devido ao meu pai ter traído a minha mãe por toda a vida que viveu com ela, eu também casei há 36 anos e também fui traída. De lá pra cá, nunca mais confiei em ninguém. Fui traída várias vezes. Hoje eu moro sozinha e não confio em homem nenhum. Tem mais um comentário também interessante. Eu me lembro bem quando eu era criança. Meu pai era ciumento, doente. E isso gerava muitas brigas com a minha mãe. Eu vivia apavorada porque eu tinha muito medo dessas brigas. E quando minha mãe atrasava um pouquinho para chegar do trabalho, eu ia para o banheiro e ficava de joelhos pedindo a Deus. Meu Deus, meu pai não brigar com minha mãe, porque as brigas eram um terror para mim. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Essa pessoa não contou quais foram os impactos disso na vida dela. Será que, assim, não sei se você passou a ter o mesmo comportamento. Conta pra gente depois. Mas, Virgínia, como é possível quebrar esse padrão? Observando, você vê que ele teve uma repreensão e quebra o padrão porque ele saiu de si, né? E percebeu, falou, pô, não é isso que eu quero. A premissa pra gente quebrar qualquer padrão é conseguir fazer a autoavaliação. Eu tenho que conseguir me olhar. E partir do princípio que eu posso estar errado. Porque muita gente chega e fala assim, não aceito e pronto, acabou. Não estou errada e pronto, acabou. Eu sou assim, meu pai era assim, eu sou assim e você sempre assim. Então, que a gente até no consultório a gente brinca, né, que é a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Por quê? Porque é um padrão de comportamento em qual eu não consigo reconhecer e por conta disso eu nego a mudança. Agora não, isso está fazendo mal. Ou está fazendo mal para mim, ou está fazendo mal para as pessoas que eu amo, porque também tem essa premissa. Porque às vezes eu tô curtindo o fato da traição, dessa busca, tô me divertindo. Mas eu estou vendo que está adoecendo quem está ao meu redor. Ali, minha família, meus filhos, meu pai, minha mãe. Existem pessoas envolvidas, a pessoa que eu amo. Essas pessoas estão gerando sofrimento. Então, porque eu estou vendo o sofrimento das pessoas que eu amo, então eu tomo uma decisão de mudar o meu padrão. Então, é possível quebrar? Sim. Primeiro passo, tenho que querer. Eu tenho que partir da premissa que eu posso estar errado, que eu esteja fazendo alguma coisa, que essa coisa não é saudável para mim ou para quem eu amo. E a partir daí tem todo
uma mudança, né, de conduta, que aí você pode conseguir, muita gente consegue sozinho e muita gente não consegue sozinho e precisa da ajuda terapêutica. E tá, tudo bem, né, porque não tem melhor ou pior. Ah, quem consegue sozinho é melhor do que quem consegue... Não tem. Eu até acho legal, né? E até parabenizo as pessoas que tomam a decisão pela ajuda terapêutica, porque, tipo assim, sozinho você consegue, só que você demora mais. Com a terapia você chega mais rápido, você muda mais rápido, porque ali tem um ajuste de conduta, tem uma observação, tem direcionamento, e são perguntas, como dizem meus pacientes, umas perguntas que você faz que parece que é advogado do diabo, que fica ressoando na minha cabeça por horas e por dias, e aquilo me confronta tanto a ponto de eu falar assim, cara, eu não quero mais viver isso, então eu tomo a decisão de mudar a partir daquele momento. Você conseguiu, Luana, quebrar esse padrão? Consegui. Como? Consegui. Então, terapia. E porque eu encontrei uma pessoa que eu realmente amava muito e eu não queria perder. Então, eu tive que mudar. Porque as minhas atitudes, a minha insegurança ia acabar terminando com o meu relacionamento. Ou eu mudava, ou eu terminava meu relacionamento, porque não dá certo. E hoje você reconhece isso? Sim, hoje eu reconheço que realmente eu estava precisando de terapia. Matheus, o quanto isso foi libertador para você? Olha, foi libertador a partir do momento que eu comecei a entender que realmente fazia mal às outras pessoas, que é o que a doutora falou, que impactava principalmente as pessoas que eu amava, que eu queria estar perto. Então esse foi um estalo também que me deu, que me fez parar com esse ciclo e interromper e viver. E, cara, não tem como, é muito bom, é leve você viver em paz com a sua própria consciência, entender que você está vivendo a vida da melhor maneira possível e tentando cada dia mais ser um ser humano melhor. Virgínia, para quem Muito ainda legal. insiste em repetir esse padrão, que ao contrário do que muita gente pensa, não é necessariamente a menina se espelhar na mãe e o menino se espelhar no pai. Não necessariamente. A gente viu ali no caso da filha do Edmundo, né? Mas para quem tentou e ainda não consegue. O primeiro passo é se olhar. Eu consigo mudar? Eu consigo melhorar? Quem eu sou? O que eu tenho feito? Tem produzido afeto nas pessoas que eu amo? O que eu tenho feito tem me trago para perto das pessoas que eu amo? O que eu tenho feito tem as decisões que eu tenho tomado tem me aproximado dos meus propósitos? E aí nesse momento você chega e fala assim, não, isso está me afastando daquilo que eu quero, eu tenho um objetivo de vida, que é ter uma família, e as decisões que eu estou tomando nesse exato momento estão me afastando da minha família e não me aproximando. E é o que ele falou, é um estado de consciência, de plenitude, de falar eu consigo ter paz com a minha própria consciência. E aí é se olhar e falar assim, não, tá errado e eu tenho que mudar. Aí eu consigo mudar sozinho? Aí dá um prazo para você. Tipo assim, eu geralmente falo com meus pacientes, dá um prazo de uns 3 meses. Conseguiu mudar sozinho? Beleza. Você conseguiu o resultado. Agora, se você não conseguiu e você repete o padrão dentro desses 3 meses, vai buscar ajuda, porque você corre um grande risco de não conseguir sozinho e vai ficar preso nisso durante muito tempo. Tá certo. E às vezes a pessoa tem um relacionamento com alguém que ainda um extraconjugal que ainda é tranquilo. Só que existem relacionamentos extraconjugais que são tóxicos e doentios, que ainda pioram todo o ambiente familiar. Perfeito. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Luana e Matheus, pela presença de vocês, viu?